aqui estava a dizer é que vocês aqui, vou mostrar aqui a máquina. Eu não sei se tenho aqui algum código completo, acho que não. Portanto, aquilo que eu estava a dizer a vocês agora, aqui no processo packaging, vocês já estão, a maior parte de vocês já estava a semana passada, pelo menos eu vi alguns, já estão a tirar o endereço IP do destino. Depois estão a ver aqui se o endereço IP de destino é válido ou não. Alguns estão a comparar diretamente com uma string. Aquilo tem uma maneira de arranjar um IP a partir de uma string. E estão deixa agora, eu vou ver se tenho aqui um código mais completo. Espera lá. Isto aqui, deixa eu ver. Não sei se tenho aqui algum aberto. Era só para vos mostrar do que é que estamos a falar em termos de objetos. Pronto, vocês já todos estão a fazer coisas do género. Depois de terem o pacote Ethernet, que isto já lá tem, não é? Já tínhamos isto, não é? Isto já vos era dado. Depois, a partir deste objeto, mas isto, pelo menos os que estavam na aula a semana passada já estavam a conseguir fazer. Portanto, a partir deste pacote dá para ir buscar o ether type, depois dá para ver se o ether type é IPv4 ou não. Depois tem. Diga? Este pacote Ethernet que vocês no processo Packet-in Message obtêm a partir do Floodlight Provider Service, GET, que é o Packet-in, ao fim e ao cabo, é o que está dentro do Packet-in. É o conteúdo do Packet-in. Ok? Vocês vêm aqui o que eu tenho aqui nesta linha 152, quando vocês, isto é o Context PI Payload, é o payload da mensagem OpenFlow Packet-in, que é enviada pelo switch para o controlador. Lá dentro tem um pacote que é Ethernet. Okay? O Ethernet é o mais de fora que vocês têm. Depois, dentro do pacote Ethernet, podem ter um pacote IPv4 ou ARP ou outra coisa. E depois, por exemplo, no IPv4, dentro do pacote IPv4, tem um pacote UDP, ou um pacote TCP, ou um pacote ICMP, no caso dos pins, que nem é TCP nem é UDP. É um protocolo à parte. Sim. Eu já sei porque é que é. É porque eu pus, espera lá. É porque eu estou a partilhar a máquina virtual e isto não está na máquina virtual. Espera lá. Screens. Assim já devem ver tudo. Pronto. O que eu estava aqui é. Portanto, este é o tal que vocês já têm lá do processo Packet-in Message. Pacote Ethernet, que é o payload do Packet-in. Isto já lá estava. A partir deste objeto Ethernet, vocês conseguem obter logo o MAC address e Destination address, porque isto é o pacote Ethernet. Depois vão ver. Isto aqui vai buscar o Ether Type. Okay? Isto na semana passada, a maior parte de vocês acho que já tinham lá chegado, pelo menos alguns com que eu falei. Depois aqui, isto dá o getEtherType, que é um objeto também, isto é estático. Isto aqui é classe estática. Isto aqui é um método estático, é uma constante desta máquina, portanto, não estamos a pôr isto em objeto nenhum, estamos só a testar se este valor é igual a esta constante, que é ser IPv4. Se isto for IPv4, então eu posso fazer o get payload do objeto Ethernet e isto, como eu sei que vai ser IPv4, faço o cast para IPv4 e guardo isto dentro de um objeto IPv4. Às vezes vocês podem pôr aqui este objeto e ele não saber o que é que isto é, tem que fazer o import. Ele normalmente sugere lá no Eclipse. Depois, isto só vos estou a mostrar aqui, que é para, eventualmente ajuda-vos um bocadinho para não andarem à procura na documentação. Pronto, e vocês agora com isto estavam a ir buscar o pacote IPv4 e com o pacote IPv4 estavam só a usar aqui este get source address e este get destination address. O get destination address vocês estavam neste caso aqui esqueçam isto, neste código isto está a transformar logo isto em string, que é para depois fazer as comparações com a blacklist. Mas isto primeiro dá aqui isto aqui dá um objeto
que é do Floodlight e que depois tem um método que até transforma isto naquela classe do init address que vocês estão habituados no Java quando programam com sockets. Se já programaram em ST e não sei o quê. Exato. Portanto, este init address depois tem os métodos do init address normais, um deles é o get host address que dá uma string. Mas isto também dá, a semana passada houve quem, se faço só com o objeto que isto devolve, que eu agora aqui não sei, já não me lembro de cor qual é que é, mas isto devolve um objeto que é um IP address, acho que é IP address, e que também tem um método. Isto deve ter sido alguém, porque isto é um código de um aluno qualquer. Eu vi aqui só que era para vos mostrar aqui como é que podem chegar aos cabeçalhos TCP. E isto um aluno com certeza pôs lá o ponto e apareceu-lhe o teu init address, depois sabia o que é que isto era e fez logo isto assim, não é? Porque sabia o que é que isto era das outras cadeiras. Mas isto também, o que isto devolve um objeto que também tem um método para transformar para string, porque nós vimos isso a semana passada com um de vocês, já não sei com quem é que foi. Pronto, e dá mesmo uma string naquele formato certo. Pronto. É que às vezes o toString é preciso cuidado com ele, que quase todas as classes em Java têm o toString. Yeah. Pronto, então, estás a ver, este passo aqui nem é preciso. Pronto, vocês aqui, isto para a blacklist, vocês já todos já andaram a mexer aqui com isto e também já está no vídeo da semana passada, não sei o quê. Portanto, vocês já aqui podem buscar o source e o destination e depois usar para comparar se é permitido ou não. Depois iam criar o match, ok? Com o tal este A2, nem sei o que é que ele tem aqui com este A2. Porque isto nem é um match. Isto é uma lista de ações já. Isto é uma lista de ações que ele já deve ter criado lá para trás. Ok? É aquele que depois está a usar só para fazer o set packet out. Mas e aqui o match também está a fazer de uma maneira que eu vos disse a semana passada que não é a melhor maneira de fazer. Que isto dá para fazer um match diretamente do packetino, mas isto fica exatamente igual àquele pacote, estou a perceber? Ou seja, mesmo endereço IP de origem, mesmo endereço IP de destino, mesmo porto, TCP ou UDP ou ICMP ou o que for, portanto o pacote tem que ser igualzinho, estão a perceber? Portanto, se for outra coisa entre os mesmos dois destinos, mas outro protocolo diferente, por exemplo, já vão receber o packetino outra vez. Isto se fosse no mundo real, vocês iam ter um número muito grande de regras, estão a perceber? Quando o objetivo que nós temos é só filtrar pelo IP, portanto o que a gente quer pôr é só IP de origem e IP de destino. Mas isso também vi pelo menos com alguns de vocês, não era isto que eu vos queria mostrar aqui, que vocês podem usar a factory, como está lá na documentação, e depois criarem um match em que basicamente põem o endereço IP, até podem pôr só o de destino. A diferença de pôr só o do destino ou pôr logo o do source e o do destino e instalar uma de uma maneira e outra de outra, vocês podem pegar só no source e no destino e criar uma regra que é tudo o que vem desta source e vai para este destino. Portanto, põe isto no match. Tudo o que vem desta source, tudo o que vai para este destino. Das duas, uma. Ou vai com uma ação que leva ao normal, ou ao F-port normal, ou vai com uma ação vazia. Consoante é permitido ou não. Okay? Podem fazer só assim. E se fizerem só assim também funciona, que é, vem o primeiro pacote, vocês sacam o endereço de destino, veem se é válido, se for válido instalam uma regra que é tudo o que vem daquela origem para aquele destino, vai normal. Se não for válido, instalam na mesma uma regra, mas é que tudo o que vem daquela source para aquele destino é dropped, ou seja, leva uma ação vazia. Depois, o que acontece? Quando vem a resposta, não vai bater certo com esse match, porque na resposta o source e o destination estão trocados, não é? E portanto o que vai acontecer é o mesmo processo. Vocês vão voltar a receber um packetino, vão voltar a fazer o teste com a blacklist, vão voltar a instalar uma regra agora nesse sentido. E vai funcionar sem problema. Se quiserem poupar esta segunda ida ao controlador, poderiam criar logo dois matches, ok? Um que tem este como source e este como destination, e outro match que tem este como source e este como destination, ao contrário, porque podiam usar até a mesma lista de ações para ambos, porque ele ou é permitido ou não é permitido. Aliás, por acaso é melhor fazerem ao contrário, porque assim tinha uma blacklist, é um bocado pateta, porque é assim, a blacklist supostamente é só com o endereço de destino, mas reparem, se vocês bloqueiam
do source para o destination, depois o destination não está bloqueado para o source, porque o source pode ser um IP que é permitido como destino, mas depois nunca há comunicação entre aqueles dois, porque o destino que é proibido nunca consegue enviar nada a ninguém porque nunca recebe nada de ninguém. Portanto, aqui podem fazer como que podem deixar só uma regra e depois quando vê o pacote ao contrário, porque assim também vos facilita que vocês testam só o destination e depois instalam a regra ou com esta ação ou sem ação nenhuma. Pronto, isto era a blacklist, que é mais ou menos simples. Depois isto aqui, esqueçam o resto, eu só vos quero mostrar aqui. Agora para começarem a ir ao TCP por causa das estatísticas, isto não tem nada a saber. Depois aqui deste objeto IPv4, vocês têm este método getProtocol e depois têm esta constante que é também, por isso é que isto está em itálico, que é estático, ou seja, isto é uma classe e vocês podem usar este valor da classe sem criar nenhum objeto. Portanto, isto é, se for igual a IP protocolo TCP, vocês sabem que têm um pacote TCP. E depois podem fazer o get payload do pacote IPv4 e isto vai dar um objeto deste tipo TCP. Okay? E depois este TCP, vocês podem fazer o get payload que dá um iPacket, este objeto iPacket, e também tem aqui com o get flags este check flags. Portanto, isto é o payload do pacote TCP, isto são os flags do pacote TCP. Para que é que as flags do pacote TCP podem ser importantes? Porque há lá duas flags que dizem se aquilo é o SYN ou o SYNAC, que é o que ele está aqui a tentar fazer. Este aluno que está a fazer um AND lógico bit a bit, ok? Como estava aquele, ele depois tirou isto, não devia ter tirado. Como está aquele AND onde vocês estão a fazer as coisas no processo packetting, como está este AND aqui, este AND, exatamente, não, estes dois, este que é para ver se isto é uma coisa do 802.1D e também tem aqui este que está a ver se isto é ou não um pacote unicast. Portanto, vocês podem fazer um AND destes, mas aqui com o valor 1 aqui, 0. Ou, como ele pôs aqui, que eu acho que isto também funciona, diretamente com o valor sem estar em binário, assim só, que é o valor 2. Se for como está ali em binário, é aquele 0000 e depois tem que pôr 0. Tem só de pôr aquilo com o número de bits, tem que ir ver no Wikipedia assim quantos bits é que este campo tem, que é para depois porem lá o número de bits exatamente certo aqui no teste, estão a ver? Porque este, por exemplo, está com estes bits, porque isto é os bits que tem o MAC em binário, depois tem que ser o que é este 0x aqui. Okay. Porque isto está com FFFF, isto é porque isto não deve ser bem binário aqui. Por exemplo, este não é binário, estão a ver? Porque este tem aqui, está em hexadecimal até, por causa do... e isto também deve estar em hexadecimal. O 0x deve querer dizer hexadecimal, estão a ver? Não, este... pois, não faço ideia. Isso tem que se ver no Java como é que é. Como é que se for 0B, tem que se pôr aqui o 0B, depois tem que se ver quantos bits é que aquele campo tem. E se eu não me engano, aqui dá o valor 2, que é 0 no fim. Ok? Se for 0, aquilo bate sempre certo no end, porque basta aquele bit estar a 1, porque tanto o SYN como o SYNAC são os únicos dois pacotes que acho que têm aquele bit a 1. Aquele segundo bit, o penúltimo bit. Pronto, mas é arranjarem um end que vos permita ver se aquele bit está set ou não, e quando aquele bit está, vocês sabem que aquilo é do SYN ou do SYNAC. E portanto não interessa, ele aqui fez ao contrário, portanto isto aqui devia ser, na ideia aqui de quem implementou isto, era que isto, neste caso, isto era um pacote de dados, ou seja, não era nem o SYN nem o SYNAC, estão a perceber? E é por isso que ele depois vai aqui buscar o size do payload, que é o que eu vos peço para guardar. Isto é uma das maneiras que podem fazer, que é este serialize, transforma isto num array de bytes. Ok? Mas depois eu não me interessa o conteúdo daquilo, portanto podem fazer o ponto length só para ficarem com o tamanho em bytes do pacote. Só que isto também não está bem feito aqui. Eu estou só a mostrar aqui por causa de terem uma ideia de quais é que são os objetos que têm que usar. Ok?
para ir buscar as coisas. Mas isto também não está bem feito porque isto só é... por acaso, falta aqui depois, não sei como é que, como é que aqui está feito, porque depois eu quero os 3 primeiros, não é? E depois ao fim dos 3 primeiros é que eu quero instalar a regra. Ele depois tem aqui isso. Tem aqui isto. Portanto, só ao fim dos 3 primeiros é que ele depois instala a mesma regra. Se bem que ele não está a instalar uma regra, está a fazer um set p cutout, isto não é regra. Tem aqui o write flow mode também. Desculpem, tem aqui o write flow mode. Exato, e quando ainda não são 3, ele guarda só o tamanho. E depois usa aqui um hash map. Porque eu também já vos disse, vocês depois têm que pensar aqui numa maneira de guardar esta informação, porque vocês vão ter. Como é que vocês já sabem que já vieram 3 pacotes, estão a perceber? Têm que guardar isto em algum lado. E para guardar, e ainda por cima tem outra dificuldade, que é, se estiverem a fazer isto com mais do que um switch, não se podem esquecer que vocês recebem o mesmo pacote várias vezes, uma por cada switch. Não é? Porque se o pacote estiver a ir entre dois hosts que têm 3 switches no meio, vocês vão receber aquele primeiro pacote 3 vezes, uma por cada switch onde aquilo passa. Porque a primeira vez que ele chega a cada um dos switches não tem regra nenhuma, vem ao controlador. Portanto, vocês ainda têm essa dificuldade depois acrescida que é saberem, ou seja, vocês nesta estrutura têm de alguma maneira ter o switch também, que é este objeto aqui, estão a ver? Que é para não contarem várias vezes o mesmo pacote, estão a perceber? Porque senão vou contar várias vezes o mesmo pacote. Portanto, vocês vão ter que ter uma estrutura qualquer onde guardam. Primeiro têm que saber que é daquele fluxo. O fluxo é fácil, é isto, mais com isto. O source port e o destination port. Estão a ver? Isto também é fácil de obter a partir deste objeto TCP. Do tal objeto TCP. Tem aqui este get source port, get destination port, get port. Neste caso, ele está transformado para string porque ele deve ter feito um hash map que é tudo strings. Ou então depois concatenou... exato, olha, ele para fazer a chave concatenou isto tudo, estão a ver? Aqui, que identifica este fluxo é o endereço IP de origem, o endereço IP de destino, o porto de origem e o porto de destino, estão a perceber? Agora, eu ainda fazia... Isto para mim ainda não está bem feito. Este aqui ainda devia ter o switch também, de alguma maneira, estão a perceber? Que é para ter um contador que é quantas vezes é que este pacote passou e por switch, estão a perceber? E só quando já é a terceira vez em cada um dos switches é que eu instalo a regra, estão a perceber? E depois, e o tamanho até se calhar precisam de 2 estruturas. Precisam de uma estrutura que tenha o switch para fazer a contagem certa, mas para guardarem no fecheiro o tamanho, também não querem guardar uma vez por cada switch. Ou então guardam tudo no fecheiro, pondo lá o identificador do switch, estão a perceber? E depois se quisessem no fecheiro, eliminavam os switches. Ou seja, as entradas que estão repetidas para o mesmo switch, estão a perceber? Podiam ser eliminadas, porque é o mesmo pacote. Vocês até podem guardar nas estatísticas que é, no switch tal, este fluxo, este endereço IP, este endereço IP, este endereço IP, este porto e este porto, também do primeiro pacote. Estão a perceber? Porque isso facilita-vos. Assim, criam só uma key com o switch e depois guardam sempre tudo o que está a passar. E pronto, mas isto também já vos estou a explicar o trabalho todo até ao fim, não é? Portanto, vocês aqui podem fazer isto por iterações. Vocês podem agora, por exemplo, guardar tudo, nem sequer se preocupar com isto, e depois irem complicando. Guardar tudo e, por exemplo, instalar a regra logo no primeiro pacote. Assim só iam guardar o primeiro pacote, estão a perceber? Que há de ser um sim, que nem interessa muito. Mas que já vos permite construir esta primeira parte aqui, não é? Portanto, que é para além de a seguir a verem se o destino é permitido, vão ver se é TCP, se for TCP vão buscar lá o pacote, vão buscar o tamanho do pacote, ok? Guardam o tamanho do pacote e depois, mesma coisa, se for permitido. Isto até pode estar à parte, vocês podem ter a parte que já têm, que é tirar isto, ver se é permitido ou não e instalar a regra, porque isso é sempre feito. E depois ter este teste no meio que só é feito quando isto é IPv4 e quando é TCP, estão a perceber? Portanto, depois podem ter um teste deste género e depois há uma parte que é feita só neste caso, estão a ver?
Mas o instalar a regra podem para já deixar sempre feito. Depois não pode ser assim por causa dos 3 pacotes, porque vocês só podem instalar a regra ao terceiro pacote, estão a perceber? Mas para já podem fazer uma versão assim, para fazerem esta parte que é a parte da filtragem fica igual e simplesmente se aqui no meio, se for IPv4 e TCP, eu vou buscar o payload e guardo o tamanho. Estão a perceber? E um passo intermédio. Depois então o passo final que é fazer isto para os 3 primeiros pacotes e só a terceira é que eu vou para a parte de baixo comum de instalar a regra. Até lá não instalo regras. Ou instalam regras só se não for TCP. Portanto, a parte de baixo fica sempre igual até. Sim, sim. Sim, sim, exatamente, exatamente. Exatamente. Por isso é que eu estou a dizer, e a blacklist fica igual. Vocês agora acrescentam lá uma parte no meio entre obter isto e obter isto e fazer a verificação é a primeira coisa de todas, não é? Depois, antes das regras, vão ver se é TCP. Ok? Se for TCP, vão fazer as coisas um bocadinho diferentes e depois mantêm no else do TCP a regra que já lá tem. Porquê? Porque se não for TCP é para instalar lá a regra. Não é preciso esperar 3 pacotes, não é preciso nada. Estão a perceber? Portanto, no else do TCP mantém lá a instalação da regra, mas tem que estar no else, não é para fazer sempre, só para fazer se não for TCP. Se for TCP, tem que descascar o pacote, tirar o tamanho, arranjar a tal estrutura onde guardar, onde contar quantos pacotes é que já receberam de cada uma. Portanto, para isso tem que fazer uma key que identifique cada fluxo. E aí é que, se for o terceiro, instalam, se não for o terceiro, não instalam. É mais ou menos o que ele há de ter para aqui, se bem que ele não tem depois aqui a parte do else. Este aqui não está a 100% certo. Ok? Mas era o que eu tinha aqui descompactado. E a minha ideia era só mostrar-vos aqui como é que descasca o pacote. Estão a perceber? Portanto, a minha ideia era mostrar-vos aqui como é que vocês, a partir do IPv4, que já todos tinham a semana passada, get payload vai dar TCP, com o TCP get payload vai dar o payload do TCP e lá podem ver tantas flags como depois o pacote mesmo de dados, também com o get payload. Portanto, isto é sempre get payload, todos estes objetos têm este método de get payload, começa no Ethernet e depois o que vocês têm que saber é que o Ethernet é o pacote mais de fora, estão a perceber? Portanto, quando eu faço o get payload do Ethernet, obtenho um pacote que pode ser IP. Aqui tem que fazer este teste porque o Ethernet pode transportar vários tipos, não transporta só IPv4, estão a perceber? Pode transportar IPv6, desde já, se fosse IPv6. E pode, por exemplo, vocês há um que estão nos testes que vocês estavam a fazer com pings, há um pacote que anda lá que não é IPv4, que é o ARP. E que também vai numa frame Ethernet. E outro exemplo, se quiserem, é o DHCP. Quando vocês ligam o computador, também vai numa frame Ethernet. E vocês ainda nem sequer têm IP. Quanto mais terem um pacote IP. Porque o DHCP serve para dar o IP ao computador, ao host. Portanto, aqui tem que fazer só este teste, porque se vocês se fizerem o get payload aqui para IPv4 e o EtherType não for IPv4, isto vai dar a asneira aqui, não é? Porque aquilo não é um pacote IPv4, que lá está dentro. Ok? Assim como aqui é a mesma coisa, também precisam de ver qual é o protocolo para depois saber aqui qual é que é o tipo do payload. Porque também podia ser o DP ou ICMP. Assim para dar os mais comuns, estão a perceber? Que é o TCP e o UDP, que é 90% do tráfego. Depois, ainda existe aqui... Não, TCP é o UDP, sim. Porque agora existem uns modernos, porque por exemplo o Quick, mas o Quick é ao nível aplicação. Ou seja, aqui no nível transporte só existe TCP ou UDP. E depois no IPv4 existe o ICMP, do ping. E ainda existem mais alguns tipos de pacotes que têm a ver, por exemplo, com o IPsec, com o IP seguro. Porque há uns pacotes que ele troca ao início de fazer a associação entre os dois IPs e trocar as cifras e não sei o quê. Mas normalmente é TCP ou UDP, tirando esses do IPsec e do ICMP para fazer pings ou trace routes. Pronto, e depois aqui no TCP é que já não é preciso fazer nada, né? Get payload, o que vai dar é este IP packet. Este IP packet já não é um pacote de um protocolo, isto já é mesmo o pacote do nível de aplicação que está aqui a ser transportado. Neste caso há de ser um pacote IPERF, mas por exemplo, se fosse HTTP, nenhum de vocês está a fazer read. Pronto, ainda não falaram nisso.
Mas se fosse HTTP, vocês viam códigos ASCII lá dentro, que é porque o HTTP. Pronto, pronto. Se fosse aqui, por exemplo, se fosse HTTP, este payload, se vocês transformassem este array de bytes em string, iam ver lá, pelo menos nos primeiros pacotes, iam ver lá o método do HTTP, estão a perceber? O URL, os cabeçalhos, era o que estava lá dentro destes payloads, estão a ver? E pronto, pá, basicamente era isto. Portanto, isto agora já vos dei, também não vale a pena estarmos aqui a ir muito para a frente. Portanto, é ver isto, verificar como já estão a verificar, depois tem este if aqui no meio para ver se é TCP ou não. Se não for TCP, ou seja, no else do TCP podem manter o que já têm, que é criar a regra, instalar a regra se for permitido com a ação normal, se não for permitido com a ação vazia. Dentro do TCP, ir buscar aqui o payload e as flags, para já até podem só tentar fazer isto e fazer um log para ver o que é que elas têm. E basicamente é isto. E depois então começar a construir a parte mais complicada, que é depois ver se as flags estão com o tal valor para não... Mas isso depois podem deixar para a fase seguinte. Já agora, só para vos mostrar aqui... Agora não tenho o mininet a correr. Mas eu mostro-vos aqui. Vocês podem experimentar o eperf. Vocês fazem, se não me engano, é eperf "-s num", que é para ele ser o servidor. Estão a ver? E depois este é o destino. No destino fazem eperf "-s". Na origem fazem eperf e depois metem "-c" de cliente e espaço e o IP para onde querem enviar. E o que é que ele vai fazer? Uma ligação TCP que ele vai encher de tráfego até começar a ter perdas de pacotes. E quando começar a ter perdas de pacotes, começa a fazer o back-off, depois estabiliza e depois diz qual é que foi a largura de banda máxima que conseguiu. E corre durante um tempo fixo. Depois isto tem opções. Vocês viram o help, podiam dizer quantos segundos é que querem. Podiam limitar a largura de banda até onde ele ia. Tem algumas opções, ok? O eperf não tem assim muitas opções. Depois existe um que eu não sei se está instalado, acho que não está instalado no Mininet, que se chama eperf 2, que é uma coisa que tem que se instalar à parte com o sudo, que dá para fazer testes um bocadinho mais complexos, por exemplo, dizer que é X bytes, estão a perceber? Durante X tempo, para simular matrizes de tráfego e modelos de tráfego. Aqui a ideia do eperf é só testar a largura de banda deste original. E para nós serve porque o que a gente quer é ter ligações TCP para tirar os tamanhos dos pacotes, mais nada, né? E a duração. A duração, no caso, vai ser quase sempre a mesma, né? Se vocês testarem com o eperf, a duração vai ser a mesma. Eu não falei ainda hoje, não vale a pena. Depois ainda há o segundo passo a seguir a este. Portanto, nós estamos aqui a ver mais ou menos como é que vamos fazer a parte de guardar o tamanho dos 3 pacotes, não é? Depois faltará, depois, mas não vale a pena, falamos para a semana, depois fazer este método de processar a mensagem da flow removed para ir buscar a duração. Ok? Mas isso depois logo falamos. Portanto, um passo cada vez. Portanto, blacklist com TCP. Agora até podem só conseguir descascar o protocolo TCP e fazer um log do length dos pacotes. Depois arranjar aqui a estruturazinha para fazer isto 3 vezes, não é? E portanto já sabem, no else do TCP instalam logo. Não é? No else, se não for TCP, podem instalar logo a regra. Se for TCP, os primeiros 3 fazem só o send packet out, sem instalar a regra. A partir dos primeiros 3, instalam a regra. Instalar a regra é da mesma maneira que estavam a fazer com a blacklist, ou seja, o match é exatamente igual. Okay? O match é feito... não! O match quando for TCP, para além do source address e do destination address, deviam pôr também os portos. Que é para depois identificarem que é aquele, que é para depois, na tal terceira parte, na tal terceira fase, que depois falamos para a semana, depois aqui, quando recebem a mensagem, vocês têm que saber identificar na estrutura de dados que arranjarem que corresponde àquele, que é para depois porem lá a duração também. Que é a última parte de todas e depois está feito. Não é? Se por acaso alguém acabar antes do fim das aulas, normalmente como este ano não houve CGR, porque às vezes havia pessoal que fazia isto e já tinha feito CGR. E então já tinha mexido nisto. Então fazia isto e depois
depois de ter os dados, também não há grande coisa para brincar aqui em termos de OpenFlow. Houve um aluno que fez isto num contexto de uma tese, exatamente quase isto. E depois andou a fazer classificação com isto. Depois tinha os dados, e depois fez, em vez de usar o ePerf, usava outras coisas e depois andava a ver se era diferente as estatísticas. E também foi numa rede a sério, que era para poder ter tráfego a sério. Aqui, por exemplo, podiam ver fazendo com o ePerf. E depois, há outra coisa que vocês podem usar para testar, que é o wget, mas eu não sei se como é que há um comando para pôr, tem que ter um servidor também. Tinham que arranjar a maneira de pôr um servidor HTTP a correr num dos hosts do Mininet, que não é fácil. Não é fácil. Que eu não sei. Eu não sei se. Pois, eu não sei. Se não tem o Python, podem instalar o Python na máquina do Mininet. Aquilo é um boot. E depois, tudo o que vocês instalarem na máquina do Mininet aparece nos hosts da simulação. Estão a perceber? Se vocês na máquina do Mininet tiverem o Python 3, nos hosts, naquelas janelinhas que aparecem depois na simulação, ele tem lá o Python 3. E se vocês tiverem lá um script que faz isso, depois podem correr o script em qualquer um dos mas isso é... Não, são brincadeiras... Sim, sim. No Mininet também dá. Não, no Mininet também... O teu Mininet até traz o Python, porque ele tem essa coisa, exatamente. Tem uma interface Python. Portanto, eu não sei se não há também no Linux um pacote que se pode instalar, tipo o ePerf, que faz um servidor qualquer pateta só para isso. E depois com o wget, ele basicamente faz um get para um fecheiro qualquer que exista lá e ele passa ao fecheiro, estão a perceber? E aí estão a testar outro tipo de tráfego. Mas também é um bocado... Na prática vai ser uma ligação TCP. Não há de ser muito diferente, porque o HTTP também vai fazer uma ligação TCP e tipicamente com o comportamento normal da ligação TCP também vai tentar... Só que, aliás, nunca vai durar tanto tempo, não é? Porque o ePerf dura algum tempo porque tenta saturar a ligação para medir uma largura de banda. No caso do HTTP, depois de passar o fecheiro, acabou, não é? Portanto, aí iam ver as estatísticas diferentes, iam ter durações muito mais pequenas, muito menos os pacotes, o tamanho dos pacotes eventualmente era parecido. Mas o tamanho dos pacotes também pode ser diferente, não é? Porque o ePerf eu não sei o que é que ele enche. Ele enche aquilo com uma coisa qualquer, deve ser random. E no HTTP já não é, não é? É com os conteúdos do fecheiro. Quer dizer, os primeiros três até há de ser HTTP, o ASCII do HTTP. Não é? Os primeiros três pacotes até há de ser o ASCII do HTTP. Nem sequer há de ser depois o conteúdo do fecheiro que fosse passado de um lado para o outro. Bom, então vá. É trabalhar. Já sabem, quando precisarem de ajuda. Também a malta que tem aparecido a semana passada também já ajudei a ver onde é que lá na documentação do Floodlight, etc., tem lá estas coisas que eu vos mostrei aqui, não é? Portanto, aliás, esta coisa do IPv4 ou está naquele Javadoc do Floodlight ou está no outro Javadoc do OpenFlow. Têm sempre que procurar nos dois, que eu nunca sei também o que é que está num lado e no outro. Eu acho que isto está isto aqui do IPv4, também não sei se está no Flow, naquele Flow J ou se está ou se é do JDK do próprio do Floodlight mesmo. Depois também a criação dos matches e essas coisas, isso já tinham visto a semana passada. Portanto, se vocês repararem aqui, a única coisa que vocês têm nova nem é nada do OpenFlow. É continuar a descascar o pacote com estas coisas. E depois é aqui uma lógicazinha, porque na prática a parte do OpenFlow mantém-se. Criar um match é igual, fazer o write da regra é igual, enviar o packet out é igual. Estão a perceber? Não muda nada aqui. O que muda é aqui só ir buscar mais estas informações ao pacote e usar mais coisas para criar a regra. Se vocês criarem agora um match com estes, porque os matches para o TCP é bom que vocês façam. É bom, não, têm mesmo que fazer aqui também com o source port e o destination port, porque para para o tráfego TCP, como vocês querem tirar estatísticas, vocês têm que identificar cada uma das ligações TCP. Portanto, a regra tem que estar feita para aquela ligação TCP. Se aparecer outra ligação TCP para outro porto diferente, já tem que ser outra regra.
Que é para vocês virem apanhar os 3 pacotes aqui. Se vocês pusessem só isto, só apanhavam as estatísticas do primeiro fluxo entre estes dois IPs. Depois, a partir daí, já não apanhavam nada porque tudo o que era TCP entre aqueles dois já não vinha ao controlador. Aliás, tudo o que fosse IPv4, né? Se pusessem só isto, é tudo o que for IPv4. Aliás, isto deve ser isto com os portos. Isto com os portos até deve chegar. Mas até podem pôr também no match ser TCP, porque também podem pôr. No match tem que pôr isto já tinham que pôr que o EtherType era IPv4, porque senão não podem fazer regras com os endereços IP. Porque se o pacote não for IPv4 não tem endereços IP. E portanto ele não deixa fazer um match com os endereços IP se no match não tiver também que o EtherType tem que ser IPv4. E também podem pôr que o protocolo, acho que o campo se chama protocolo ou qualquer coisa assim, é TCP. Eu acho que isso também está... eu não tenho aqui a documentação. Tenho esta, mas não tenho. Não tenho o Javadoc do Floodlight. Javadoc. Aqui que ele tem Javadoc. Tem, exatamente. Estou a ver. Aqui acho que há o IPv4, exato. Aqui é que há essas classes. E por acaso não está aqui o IPv4. Está aqui, estão a ver? IPv4. Aqui é que estão aquelas classes. Estão a ver? No Javadoc. Vocês precisam do Javadoc do OpenFlowJ e do Javadoc do Floodlight, que está aqui no GitHub. E portanto aqui conseguem se safar com qualquer coisa que não se lembrem. Para não, especialmente vocês durante a aula de hoje, né? Depois está lá o vídeo, também podem ir ao vídeo ver, mas aquele exemplo que eu mostrei. Mas, portanto aqui é que estão aquelas coisas que vocês têm que acrescentar agora. Estão aqui. Já aqui é as coisas OpenFlow. Portanto, estão match, por exemplo. Vocês têm aqui os matches. E depois isto para como é que criam match com as factories e não sei o quê. Também tem no Floodlight aqueles tutoriais que eu tenho o link no enunciado. Porque aqui isto diz como é que não diz como é que vocês constroem isto e vocês querem é construir isto, não é? Isto depois dá os métodos, tem o match depois de criado. Mas tem aqui, por exemplo, estão a ver que com isto vocês podem pôr no match também campos com o protocolo de transporte. Que ele aqui neste exemplo é um mau exemplo porque eles fizeram isto à preguiçoso, né? Fizeram um match inteiro do pacote. Foi aqui que fizeram o match inteiro do pacote. Bom, então vá, bom trabalho. Qualquer